Há mais de 150 anos, linhas começavam a surgir na paisagem do Rio de Janeiro. O ferro, a madeira e os animais se tornam os principais atores do novo momento da história da expansão da cidade, que agora rumava para seu próprio interior. Ônibus, metrô e VLT estão presentes na vida de boa parte dos cariocas. É difícil imaginar como seria o cotidiano da cidade sem esses meios de transporte. No meio do século XIX, o Rio entrava em uma fase de crescimento geográfico. Aos poucos, a cidade passava a ser desenhada pelas vias férreas e pelas linhas de bondes puxados por burros, mas sua infraestrutura ainda era precária. A cidade era uma cidade com ruas tortuosas, né? Seguindo mais ou menos a linha do mar, né? A frente marítima, com ruas que caminhavam para o interior. Essas ruas, basicamente, eram ruas de terra. Era muito precário, né? Porque a gente não tinha instalação de saneamento nenhuma. A gente tinha ruas poeirentas e com chuva virava lama, com sol e vento virava poeira pura. E as ruas foram crescendo muito apertadas. Então realmente era uma cidade muito difícil de locomoção, de aeração e de saneamento. Apesar das mudanças ocorridas na cidade após a família real portuguesa ter se instalado no Brasil, o Rio ainda era uma cidade mal estruturada e serviços públicos básicos não existiam. A forma como a cidade lidava com o lixo e os dejetos produzidos por sua população era precária. A solução, na época, era jogá-los ao mar. Esse serviço era executado pelos escravos conhecidos como tigres. Ao longo do percurso da casa ao mar, carregando os dejetos em vasos acima da cabeça, todo tipo de sujeira transbordava dos vasos e caía nas ruas. A insalubridade da cidade era uma das razões pela qual doenças se proliferavam e as pessoas se recolhiam em suas casas. A vida social da cidade era em torno das igrejas. A igreja tem um papel fundamental no desenvolvimento urbano. As festas eram em torno da igreja, seja as festas religiosas, casamentos, reuniões. E no caminho da igreja também foram criando outros altares. Então, é onde quando as mulheres saíam de casa, porque normalmente as mulheres não saíam durante a semana, principalmente porque as ruas eram insalubres. E então os bairros foram sendo desenvolvidos em torno dessas igrejas, na Praça Mauá, perto do Campo de Santana. Então, são chamados pontos de atração da cidade. Os campanários comandavam a vida da cidade, os sinos. Você tinha toque em todas as horas do dia, toques de quando os navios chegavam no porto, se tinha uma festa religiosa, chamava também através disso. Até para falecimentos, havia alguns toques para informar isso para os habitantes da cidade. No século XIX, o Rio de Janeiro era formado pela região do Centro e pelo bairro de São Cristóvão. Neste bairro moravam aristocratas e a família real, que se instalou no Palácio da Quinta da Boa Vista, prédio que hoje abriga o Museu Nacional. O lugar recebeu esse nome porque lá era possível ter uma ampla vista da cidade e até mesmo do mar. Nesse momento, a urbanização ainda não havia chegado à Zona Sul. O crescimento para a Zona Sul é uma outra etapa, não é concomitante. Durante muito tempo a gente tinha realmente o centro e
a atração que era o São Cristóvão. Por exemplo, o caminho, quando as barcas não funcionavam, com mau tempo e tudo mais, tinha que ir por terra. Para chegar por terra do centro até São Cristóvão, tinha que passar por um grande mangal, entendeu? Daí, inclusive, que tem o canal do Mangue. E, às vezes, a viagem, digamos, chegar do centro até São Cristóvão, levava 2, 3 dias. Existiam pousadas que foram crescendo perto do Campo de Santana, que era chamada Praça de Aclamação, porque as pessoas não conseguiam passar daí para frente, é o mangal de São Diogo. Os que não eram aristocratas, sim, moravam no centro. Aí sim, com a piora da situação de higiene no centro da cidade, houve, digamos, uma atração de população um pouco mais poderosa em dinheiro para ir para Glória, Catete, Lago do Machado e Botafogo. Aí sim começou, digamos, o crescimento para lá. A procura do mar, tinha campanhas de que o mar era salutar para a saúde, e principalmente o ar, porque o ar naquela cidade, no centro, era muito, 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 muito quente e fechado. Na década de 1850, Dom Pedro II abre a cidade para capitais estrangeiros e a infraestrutura urbana do Rio de Janeiro começa a mudar. Motivados pela probabilidade de lucro, investimentos internacionais em iluminação pública, pavimentação de ruas e transporte público colocam a cidade em uma nova fase de urbanização. A cidade crescia e, pela primeira vez, sua estrutura acompanhava. A primeira linha de bonde, a atração animal, foi do centro da cidade, Gonçalves Dias, até o Largo do Machado. Então vocês veem bem que não foi, digamos, para atender, nem tinha condições de atender naquelas ruas todas entrecortadas. Ela teve que sair do centro da cidade para ir atender já a área nova que estava surgindo. Do Largo do Machado, seguiu até o Jardim Botânico e seguiu até o Jockey. Foi uma linha de 13 quilômetros, foi a primeira linha de bonde de tração animal grande. As companhias de bondes, elas estavam sempre ligadas a interesses imobiliários. Quando essa cidade começou a ser mais salubre, essas companhias tinham muitos interesses, né, numa parte nobre da cidade, era a Zona Sul, onde essas famílias mais abastadas estavam instaladas. Em 1868, é criada a primeira companhia de bonde da cidade, a inglesa Companhia de Ferro-Carril do Jardim Botânico. Associada a bancos e a grandes proprietários de terras da Zona Sul, a companhia deu início a um longo processo de estruturação do transporte público do Rio de Janeiro, sem qualquer apoio do Estado. Com a crescente valorização imobiliária de regiões mais distantes do centro, o lucro se tornava o principal propulsor desses investimentos. Para a Zona Norte, os subúrbios, né, da Zona Norte, da Central, chamados subúrbios da Central, a partir da República, já é uma lógica um pouco diferente da dos bondes para a Zona Sul. Se abriam ramais de trem e núcleos, né, à volta das estações. Primeiramente, núcleos como Madureira, Cascadura, Meier foram importantes, né, para ver essa expansão para os subúrbios, para a Zona Norte. Inclusive, a estrada de ferro cresceu inicialmente como carga, porque o Rio, como atraiu o capital estrangeiro, atraiu também para o porto. O Rio tinha um bom porto na Gamboa. A estrutura portuária do Rio sempre, enfim, foi avançada.
Então teve que fazer uma ligação de estrada de ferro de carga para Minas e até para São Paulo. E com isso, então, o trem urbano se desenvolveu posteriormente a isso. Ainda na década de 1850, é inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II, a atual Central do Brasil. Sua primeira linha, da Central a Nova Iguaçu, atendia parte da população trabalhadora, que começava a se instalar em regiões mais distantes da zona norte da cidade. Aos poucos, com a construção de novas estações ao longo do percurso da linha, casas começam a ser erguidas ao seu redor. Assim, era possível morar distante do lugar de trabalho e voltar para casas de trem. Enquanto os bondes de burro se multiplicavam em toda a cidade, o trem a expande, cria novos bairros e começa a desenhar o Rio de Janeiro do século XX. Era um indutor de desenvolvimento, sempre foi. Mas o capital em torno da Estrada de Ferro Pedro II não era um capital capitalista. Era realmente uma visão urbana de desenvolvimento da cidade. Desenvolve também em volta daquelas estações serviços, coisas necessárias a que aquelas pessoas possam viver ali. Copacabana eram grandes glebas. E aí a primeira parte virou chácaras, grandes chácaras de veraneio. Então todo mundo que tinha alguma posse tinha expectativa de poder comprar alguma coisa em Copacabana e passar férias. Não eram só os ricos que iam para lá, senão não teria esse crescimento. Então a classe média realmente aderiu às chácaras enfim, férias. Isso mostra bem como a Copacabana virou assim, a possibilidade, mais do que Glória, mais do que Botafogo, de ter uma vida saudável, e o loteamento, então, favoreceu essa capacidade financeira dessas pessoas. Os caminhos para Copacabana eram por terra, que pegava a ladeira Tabajara e veio do Túnel Velho e descia lá na Siqueira Campos. O Túnel Velho fez romper, claro, nessa ladeira você não tinha bonde, você tinha aqueles outros carrinhos assim. Então abriu-se o Túnel Velho, inicialmente, que foi uma notícia enorme para Copacabana, mas 8 anos depois, logo, rápido, abriu-se o Túnel Novo, porque o crescimento de Copacabana foi muito rápido. Então essa área nova era loteada já com ruas, né? E já com uma nova visão, digamos, de urbanismo. No final do século XIX, o serviço de bondes ainda é soberano no transporte de passageiros. Por quê? Você atendia as áreas do centro e próximas ao centro, tanto para a Zona Sul quanto até São Cristóvão, por exemplo. O trem, ele vai assumir esse papel de levar muito mais pessoas, né, para os lados da Zona Norte, já para a década de 20, 30. Aí ele vai realmente começar a ser soberano nisso. Por quê? Os núcleos populacionais próximos às estações estão crescendo. Exercendo a função de indutor do crescimento da cidade, o transporte público se tornou uma ferramenta indispensável para seus usuários. No começo do século XX, um novo momento aguardava a cidade. Até lá, cada vez mais novas linhas continuariam a preencher a paisagem carioca.